Ok, agora abra um livro aí na página 99 pra gente iniciar aí a nossa aula, ok? Na página 99 nós temos aí um quadrinho da Carol, né, uma fala da Carol, que foi pego lá na página 95, no início da nossa unidade, né, Digital World, do mundo digital. Então agora a teacher vai querer que vocês acompanhem a leitura aí. I am going to play a new game tonight. It is exactly what I am going to do. E aí pergunta, né? We use going to talk about, quando nós utilizamos, né, o going to. Agora, antes de vocês responderem essa pergunta, a teacher quer que vocês abram na página 174, ok? Pra gente estudar aí o futuro do going to, né? O future going to. Vamos lá saber quando é que a gente utiliza o going to, como é que vai ser o going to nas frases afirmativas, nas frases negativas, interrogativas. Então, vamos lá. O going to é o futuro. Então, ele expressa essas intenções futuras aí. Teacher, eu já ouvi falar também do will. Sim, tem o will e o going to. A teacher vai explicar pra vocês agora o will. E no bimestre que vem, nós iremos ver aí o will, né? O futuro do will. Aqui no going to, a teacher vai explicar quando é que vai caber o going to. O going to, nós utilizamos ele para aquela expressão futura que ela está sendo planejada. No português, se a teacher dizer eu vou para Porto de Galinhas em dezembro. Porto de Galinhas é uma viagem, é um local, Nordeste. A teacher vai fazer uma viagem, para fazer uma viagem a gente precisa de dinheiro, a gente precisa organizar um hotel, a gente precisa ir numa agência de viagens, a gente precisa comprar passagens aéreas ou de avião ou de ônibus, sorry. Então, é uma viagem, você precisa fazer o quê? Planejar. E o future going to, a gente utiliza o futuro do going to para quê? Para frases em que a gente irá formular que elas serão planejadas, são atitudes futuras, né? Ações futuras que são planejadas. A teacher, só as ações futuras que são planejadas? Não, também são aquelas ações futuras que a gente tem como certa. Teacher, por que o parêntese? Por quê? Porque o futuro ele só pertence a Deus, então o futuro ele é incerto e a gente tem essas atitudes, essas coisas como certas, por quê? Porque a gente planejou elas, então muito provavelmente dará certo, ok? Outra coisinha que a teacher quer falar com vocês, que provavelmente vocês já devem ter visto em algum lugar, é a respeito do gonna, né? O gonna, ele é o going to, quando a gente, de forma coloquial, G-O-N-N. Teacher, se a gente deve colocar o gonna, olha, a teacher não vai dizer, tá errado. Não, mas é porque o gonna é uma forma coloquial, o going to é uma forma formal, é uma forma que é a forma que vocês irão utilizar. Agora, depois de explicar sobre o gonna, de falar quando nós iremos utilizar o going to, a teacher vai explicar como é que será o going to, a forma com que nós iremos ver ele, que nós iremos colocar ele. O sujeito, o verbo to be, o going to e o verbo. Teacher, going to, ing, gerúndio. Going to é um gerúndio? Ok, boa pergunta. O going to, ele é o quê? Ele é um verbo, o going to, ele expressa o gerúndio, né, o ing no final, porém ele é um falso gerúndio. Teacher, por quê? Por que ele é um falso gerúndio? Porque no going to, depois do going to, nas frases que são no futuro, que é o que ele expressa, vem o verbo, e não indicando que um destino. Porque se fosse uma palavra que indicasse um destino, aí seria um gerúndio. Por exemplo, gerúndio, né? Indo, vindo, sempre mostra um destino, né? E quando, depois do going to, a palavra que fosse suceder for um verbo, por exemplo, aí nós temos o verbo be, podia ser o verbo play, por exemplo, ok? Então, sempre depois do going to, que vir um verbo, é porque ele não é um gerúndio, ele é um falso gerúndio, ok? Teacher, o que vai mudar no going to? Gente, não muda. O que vocês irão mudar sempre vai ser o sujeito, o verbo to be, o going to e o verbo que vai suceder. Se for negativo,
o sujeito, o verbo to be mais o not, o going to e o verbo, e o restante da frase. Por exemplo, aí no verbo to be, vocês podem, tanto de forma contraída, como não. Por exemplo, o I am not, não tem como contrair o I am. Já no is not, tem. Ou no are not também tem. Aí tá aí a forma contraída para vocês verem. E nas formas interrogativas, também não muda. A gente troca o sujeito, né, de lugar com o verbo to be, depois o going to e depois o verbo. Na número 1, nós temos para completar as sentenças aí. She, tonight because she is sick. E nós temos aí entre parênteses study e negativo. Ou seja, vocês irão completar com going to e a palavra estudante, e essa frase vai estar no negativo. Qual é o verbo to be de she? Is. No negativo, is not. Is not to, is not going to student. Ela não vai poder estudar hoje à noite. Por quê? Porque ela está doente. Isso mesmo. Então, vocês entenderam aí? O going to, vocês vão colocar se for na forma afirmativa, né? Aí no caso é a negativa. Vocês vão colocar sujeito, já tá aí, né? She, ela. O verbo to be, is, é na negativa, então is not. Tonight because she's sick, sorry. Então, fica aí desse jeito a frase e vocês façam aí a letra B, a letra C e a letra D, ok? Depois, voltem lá para a página 99. Na página 99, nós temos lá o quê? Nós temos esse texto, voltando lá pro texto da Carol, né? Nós utilizamos o going to o quê? Na letra A, aí, sorry. The field. Nós utilizamos o going to como? No futuro, isso mesmo. E na número 2, nós temos aí esse texto, vocês irão ler esse texto e completar as questões aí abaixo a respeito do going to. Com tudo que a teacher já explicou pra vocês, vocês irão aí completar, ok? E depois, na página 100, nós temos aí pra gente completar o going to. Lembra que a teacher falou pra vocês a estrutura da forma afirmativa. O sujeito, né? O verbo to be no present, mais o going to, mais o verbo no infinitivo. A teacher vai pegar esse exemplo aqui do Play Online Games Tomorrow pra gente fazer todas elas, ok? A teacher vai fazer todas elas, porque a teacher vai fazer elas na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa, e vocês irão completar aí com os espaços vazios sozinhos. Por exemplo, aí, na afirmativa, se a gente fosse falar eu vou jogar games online amanhã, eu ia falar o quê? I am going to play online games tomorrow. Se eu fosse falar na forma negativa, que eu não vou poder, né? Aí eu vou utilizar aí você não vai poder. Ficava, you are not going to play online games tomorrow. E se fosse na forma interrogativa, se eu fosse perguntar, você vai jogar online amanhã? Eu ia perguntar, are you going to play online game tomorrow? Viram aí? Então agora vocês irão completar. Aí nós já temos aí no futuro, na afirmativa, né? Na affirmative form. Nós temos I, you, she e we. Vocês irão completar com o quê? Com o verbo to be. I, qual é o verbo to be? You, qual é? She, qual é? We, qual é? Na forma negativa, vocês irão completar aí com... Já tem um sujeito, vocês irão completar com o quê? O verbo to be. O verbo to be mais o not, né? Vocês irão completar aí o verbo to be mais o not. Depois do verbo to be mais o not, nós temos aí o to. Antes do to é o going, isso mesmo. E na forma interrogativa, nós temos aí
Na forma afirmativa a gente inverte, né? Primeiro é o verbo to be, depois é o sujeito, o going to mais o verbo. E aí vocês irão completar as questões que faltam aí. E por último, aí embaixo na página 100, nós temos os WH, que são as formas da gente fazer perguntas. A teacher vai dar uma pincelada, porque isso já são... é conteúdo que vocês já estudaram, né? Nós temos aí o where, que é onde, what, que é qual, when, quando, o who e o why, que é o porquê. Lembrando, no português nós temos quantos porquês? 4 porquês. Aqui nós temos, no inglês nós temos 2, né? Why, que é o porquê pergunta, e o because, que é o porquê resposta, ok? E aí vocês irão completar os tracinhos com o going to. Por exemplo, she, ela. Qual é a terminação do verbo to be? Is. Então, não tem not aí, não tá negando nada, então fica is going to. E assim vocês irão olhar todos os sujeitos e colocar aí a terminação do verbo to be e do going to, ok? Na página 101, nós temos aí como se fosse um gibi, né, aí do Garfield. Vocês irão completar, vocês irão traduzir ele e responder a número 5, né, A, B, C e D, a respeito do texto e a respeito do nosso conteúdo sobre going to. A teacher quer que vocês observem os tempos verbais das frases, principalmente se essa frase estiver no futuro, que é o conteúdo que a gente está estudando agora. A número 6, nós iremos ter que fazer ela em sala de aula. Por isso, a teacher vai fazer o quê? A teacher vai colocar ela pra gente fazer em outro momento, ok? E na página 102, a teacher vai falar conversar com vocês sobre os pronomes reflexivos. E vocês irão responder aí a número 7, 8 e 9. Então, abram aí na página 175, que a teacher vai explicar para vocês um pouco dos pronomes reflexivos, ok? Na página 175, nós temos aí os pronomes reflexivos, que nós utilizamos ele quando a ação ela é praticada e ela é sofrida pelo próprio sujeito, ok? Por exemplo, se a teacher for falar o quê? I looked in myself the mirror. A teacher falou que eu me olhei no espelho. Então, não é uma ação praticada e sofrida pelo próprio sujeito. Por exemplo, eu me olhei no espelho. Então, eu pratiquei, tipo assim, eu fui olhar no espelho, eu estou praticando a ação. Mas quem fez a ação? Eu, que me olhei no espelho. Então, por isso, o myself. Aí nós temos aí os pronomes pessoais, que são os primeiros pronomes que vocês aprenderam no inglês. E agora nós iremos aprender os pronomes reflexivos, ok? Vamos lá. I, myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. Selves. You, yourselves. E they, themselves. Outra coisa que a teacher quer deixar muito, muito claro pra vocês. Vocês perceberam algo de diferente nos pronomes reflexivos? De todos os outros pronomes que vocês já estudaram? Os demonstrativos, os possessivos e agora os pronomes reflexivos? Não? Pois a teacher vai falar o que vocês deixaram passar. Vocês perceberam que nós temos aí I, you, he, she, it, que são o quê? Os pronomes no singular. O we, you e o they, nós temos ele aí no plural. E vocês perceberam que o plural dos pronomes reflexivos, eles são diferentes do singular? O yourself do yourselves. Perceberam? Por quê? Porque nos pronomes reflexivos nós temos essa diferenciação. Teacher, myself, é quando no português, se eu for falar eu mesma, então eu vou utilizar ou me também, o myself.
Yourself, quando eu for falar de a ti, a você, ok? No he, né? Himself. A si, a ele, ok? A ele mesmo. O she, quando for a si mesmo, a ele, a ela mesma, ok? E a si mesma. O it, quando eu for utilizar para o he ou she, né? Mas só que a si mesmo, a ele mesmo, a ela mesma, quando eu estiver me referindo, quando eu não estiver me referindo a uma pessoa, porque se for a pessoa é o he ou she. O I é quando for a nós mesmo. O you, a vós mesmo. E o they, a si, a eles mesmos e a elas mesmas, ok? Então, os pronomes reflexivos, os reflexivos aí, eles vão indicar essa ação sofrida e praticada pelo próprio sujeito. Por exemplo, se eu for falar se ele mesmo se olhou ela, por exemplo, se eu for falar, você mesmo se olhou no espelho. Então, I looked in yourself the mirror. Você mesmo se olhou no espelho. Ok? E aí, nós temos a número 2, para vocês completarem aí, da mesma forma que a teacher falou no going to. Vocês irão observar o quê? O sujeito da frase. Se é we é nós. Nós é ourselves. Se for I, myself. Se for ela, herself. Ok? Então, prestem bastante atenção no sujeito da frase. Ok? Agora, vocês irão fazer aí a número 7, 8 e 9 a respeito dos pronomes reflexivos, que foi o que a teacher acabou de explicar, ok? Oitavo ano. Vocês tiram uma foto em PDF e mandem lá na nossa plataforma para a teacher fazer a correção, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau, até semana que vem.